derrubou o chefe da Polícia Civil. Ele deixa o comando 5 dias após a Operação Guilhotina, que prendeu policiais suspeitos de envolvimento com criminosos. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta terça-feira. Ministro Guido Mantega diz no Congresso que há risco para a inflação se salário mínimo passar de R$ 545. Inquérito aberto pela promotoria vai apurar se o vereador paulistano Netinho de Paula usou empresas fantasmas para justificar gastos com verba de gabinete. Justiça italiana marca para abril o julgamento do primeiro-ministro Berlusconi por envolvimento em prostituição de menor. Presidente do Senado, José Sarney, é alvo de piada no Twitter do Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de Universidade Americana comprova: se toda a informação produzida no mundo fosse armazenada em CD-ROMs, formaria uma pilha que iria da Terra para além da órbita da Lua. Vendas do comércio varejista do Brasil têm a maior alta nos últimos 9 anos. A mais antiga igreja de São Luís do Paraitinga, destruída na enchente do centro histórico, já tem data para ser reinaugurada. Uma tese polêmica: o homem pode se tornar imortal a partir de 2045, graças ao avanço da tecnologia. Participam desta edição o jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Eugênio Gucci, e o sociólogo Demétrio Magnoli. Mais uma baixa no comando da Polícia do Rio de Janeiro. Dessa vez foi o chefe da Polícia Civil, Alan Turnovski. Ele foi afastado do cargo. É isso? Alan Turnovski e José Mariano Beltrame se reuniram pela manhã. Após uma longa conversa, a Secretaria de Segurança Pública informou que o afastamento de Turnovski é uma forma de preservar o bom funcionamento das instituições. Turnovski chefiava a Polícia Civil do Rio há quase 2 anos. Na sexta-feira, quando a Polícia Federal prendeu agentes de segurança acusados de desvio de conduta pela Operação Guilhotina, Turnovski foi chamado para depor. Ele afirmou que desconhecia ações das quadrilhas que agiam dentro da instituição que ele comandava. Comprovado do jeito que está aparecendo as denúncias, é muito pior do que uma pessoa que eu não conheço. Porque você dá uns votos de confiança, botar alguém do seu lado e essa pessoa desviar, é traição o nome disso. O secretário de Segurança Pública do Rio foi em defesa de Turnovski. O doutor Alan goza da minha confiança. O que eu não vou fazer é juízo de valor precipitado. Esse tipo de hipocrisia eu não vou cometer. Ontem, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, foi lacrada por Turnovski. A acusação é de que policiais estariam recebendo dinheiro de empresários para arquivar inquéritos. O chefe da Polícia Civil apresentou provas das irregularidades. Um documento pedia a abertura de um inquérito policial. O outro, 2 dias depois, pedia o arquivamento por falta de provas. Os dois tinham a assinatura do delegado Cláudio Ferraz, chefe da DRACO. Eu não tenho como analisar porque eu não sei o que está acontecendo. Em tese, é um trabalho rotineiro do próprio chefe de polícia. Se tivesse na Polícia Civil, tendo em vista que ele assinou tanto o RO de um inquérito policial, de instauração de inquérito policial, quanto o RO de arquivamento do mesmo fato 2 dias depois, e há uma denúncia, os 2 originais, há uma denúncia de que houve recebimento de vantagem ilícita para essa mudança repentina, evidentemente que há fortes indícios de problemas aqui na DRACO. Eu exoneraria. É a opinião dele, não posso questionar sobre isso. A Secretaria de Segurança Pública do Rio informou que a mudança no comando da Polícia Civil não vai prejudicar as investigações da Operação Guilhotina. Com essa saída do Turnovski, que é o chefe da Polícia Civil, ex-chefe agora da Polícia Civil do Rio, mais um capítulo dessa situação que mostra aí um problema grave na Polícia do Rio de Janeiro. Como é que vocês acompanham esses acontecimentos e essas revelações todas? Olha, eu acho que o espectador precisa saber o seguinte: da missa nós não conhecemos nem 1/10. Isso que está acontecendo aí, que é uma guerra civil na Polícia do Rio de Janeiro, entre polícias do Rio de Janeiro e entre altas autoridades policiais, certamente faz parte de uma rede maior que envolve autoridades políticas. A existência de uma polícia bandida, eu recomendo para todo espectador a leitura do Elite da Tropa.
né? O livro que deu origem aos filmes tão famosos. A existência de uma polícia bandida, incrustada na polícia, no aparato policial, só se explica pela rede de relações nos altos cargos da política estadual que as autoridades policiais mantêm. Então, nós estamos começando a ver uma missa que precisaria ser cantada inteira, diante de todo mundo, através de investigações que chegassem até lá em cima. Vamos ver se isso vai acontecer. Tá indo, né? Parece que é um efeito por enquanto é só o comecinho, né? Vamos ver se isso vai acontecer antes de cantar vitórias no combate ao crime organizado no Rio, porque não se combate o crime organizado com a polícia bandida envenenando o aparato policial. E uma mulher vai chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro no lugar do delegado afastado. O nome dela foi anunciado no começo da noite pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É Marta Rocha. A delegada Marta Rocha entrou na Polícia Civil em 1983. Em 1999, ela ocupou o cargo de subchefe de polícia. Marta Rocha também já atuou como corregedora de polícia, foi titular da Delegacia de Copacabana e atualmente ocupava a Direção-Geral de Atendimento à Mulher. A crise nas polícias começou quando o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, começou a instalar as UPPs, Unidades de Polícias Pacificadoras em morros cariocas, que eram fortemente dominados pelo tráfico de drogas. As unidades de polícia pacificadora existem desde 2008. O objetivo é instalar polícias comunitárias em morros dominados pelo tráfico de drogas. Até agora, 17 favelas cariocas receberam UPPs. Em 2009, a Secretaria de Segurança Pública do Rio decidiu instalar uma dessas unidades no Morro da Rocinha. Mas os traficantes descobriram que os policiais do BOP estavam invadindo o morro. Houve recuo da tropa e o secretário de Segurança do Estado decidiu pedir ajuda da Polícia Federal. Ele queria saber como os traficantes souberam da operação. Começaram aí as investigações da Operação Guilhotina. Escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal registraram a conduta criminosa de alguns policiais. No fim do ano passado, com a ocupação do Morro do Alemão, a PF descobriu que policiais partiram em busca de armas, drogas e dinheiro deixados por bandidos na fuga do morro. No começo desse ano, mais um golpe contra o Estado. Policiais militares, civis e oficiais do Exército, que deveriam guardar o Morro do Alemão, estavam furtando objetos de traficantes. Todos foram afastados de suas funções. Na sexta-feira, a Polícia Federal, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Rio e do Ministério Público Estadual, prendeu 38 pessoas, entre elas policiais civis e militares, acusados de tráfico de drogas e armas, envolvimento com milícias e venda de informações para traficantes. 2 delegacias foram fechadas. Um dos policiais presos é Carlos Oliveira, que já foi o principal auxiliar do chefe da Polícia Civil, Alan Turnovski, e ocupava a subsecretaria de Ordem Pública da Prefeitura Carioca. Carlos Oliveira foi exonerado do cargo. Ontem, o fechamento de uma outra delegacia, a de repressão ao crime organizado, foi o estopim que levou à queda do chefe da Polícia Civil. Eu gostaria de saber como é que vocês veem essa sequência de matérias que a gente mostrou agora, várias de polícia, ainda tem mais a seguir, de uma maneira positiva, ou seja, tem aí uma perspectiva de limpeza na polícia, ou isso não é possível? Não, a primeira... Até pelo que o Demétrio falou anteriormente. Isso, a primeira coisa que eu notei é que o assunto é muito desalentador. Mas o Jornal da Cultura está apresentando um material que é compreensível. Se nós compararmos a história que o Jornal da Cultura acaba de nos narrar, com começo, meio e fim, com clareza, com a briga daqueles outros ali, com aquela história de assinatura de um, assinatura do outro, uma história impossível de entender, que evidentemente é um biombo, nós vamos ter um pouco da ideia da clareza da qual estou falando. O Jornal da Cultura marca um ponto quando conta uma história sobre esse fato, desalentador com começo, meio e fim. Mas o que a gente fica se perguntando, e é muito difícil, é o seguinte: dá para consertar a polícia? Existe maneira de recuperar um organismo que a cada dia manifesta
pontos de podridão, de corrupção, de forma tão disseminada. Eu me lembro no tempo da ditadura militar, o Chico Buarque fez uma canção, Acorda Amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão, chame o ladrão, porque ele se sentia mais seguro com o ladrão do que com a polícia. Por quê? Naquele tempo a polícia tinha pacto com o crime, de perseguir pessoas de forma ilegal, de forma quase que de intimidação, de terrorismo, para amedrontar as pessoas que estavam agindo de acordo com a lei. Agora nós vemos uma situação parecida. Muitas vezes a aproximação da polícia mete medo, porque a gente fica com essa ideia. Ela tem parte com crime. Ela agora, não tem quando parte você com a fala lei. assim, é possível limpar a polícia, você está deixando a pergunta ou você já tem a resposta? Não, é claro que eu não tenho a resposta e eu gostaria que a resposta fosse é possível limpar a polícia, mas eu duvido. Muitas vezes eu duvido. Vamos deixar claro uma coisa, o ponto é bem óbvio. As milícias controlam hoje um número maior de favelas do que o crime organizado. A pergunta é, quais são as conexões da milícia, que é formada essencialmente por policiais, com a polícia? E quais são as conexões da milícia e da polícia no poder político estadual do Rio de Janeiro? Essa é a meada. Todo mundo sabe que essa é a meada. Precisa ser desenrolada. Só que não é só Rio de Janeiro. Olha, 19 policiais militares de Goiás foram presos hoje pela Polícia Federal. Eles são acusados de participar de um grupo de extermínio. Novas prisões podem ser feitas nas próximas horas. Muitas das vítimas do bando eram crianças e mulheres. A Operação Sexto Mandamento da Polícia Federal prendeu policiais militares com altas patentes dentro da Polícia Goiana. São suspeitos de participação no grupo de extermínio um coronel, um tenente-coronel, um major, 2 capitães, um tenente, 2 subtenentes, um sargento e 4 cabos. Segundo a Polícia Federal, o grupo agiu nos últimos 10 anos. Os PMs, de acordo com as denúncias, simulavam situações de confronto e resistência à prisão para justificar as mortes. Muitas das vítimas eram crianças, adolescentes e mulheres, sem nenhuma ligação com práticas criminosas. As investigações começaram há 1 ano. A Polícia Federal acredita ter descoberto um esquema de proteção ao grupo de extermínio dentro do governo goiano, com o envolvimento do subcomandante-geral da PM, de um ex-secretário de Segurança Pública e de um ex-secretário da Fazenda de Goiás. Eu já assinei hoje de manhã a exoneração do subcomandante e já assinei também a comissão de alto nível sugerida pelo secretário de Segurança Pública para investigar e apurar os desaparecimentos. É o que você estava dizendo, as ligações... Sim, a política está no meio perigosas. disso. Isso aí não é um assunto só da polícia. Claro. Olha, e o médico Roger Abdelmaci teve mais um pedido de habeas corpus negado pela Justiça. Desta vez foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu manter a ordem de prisão de Abdelmaci, condenado a 278 anos de prisão por crimes sexuais. Roger Abdelmaci, um dos mais renomados especialistas em reprodução assistida, está foragido desde o dia 6 de janeiro, quando a Justiça acatou o pedido de prisão feito pela polícia. Apesar da condenação a quase 280 anos de prisão, Abdelmaci havia conseguido uma liminar do próprio Supremo e ganhou liberdade. Agora o STF julgou o mérito do pedido e, por 3-2, decidiu pela prisão dele. Roger Abdelmaci, de 67 anos, foi acusado de cometer crimes sexuais contra 60 mulheres dentro da clínica dele. Os advogados do médico dizem que vão recorrer da decisão. A polícia de São Paulo divulgou hoje o retrato falado do suspeito de assassinar a jovem Vanessa Duarte no último fim de semana. Esse é um dos destaques do nosso Giro Nacional. Segundo os investigadores, há indícios de que o principal suspeito pela morte de Vanessa de Vasconcelos Duarte, de 25 anos, era conhecido da vítima. Vanessa foi violentada e assassinada no último sábado. O corpo foi encontrado no dia seguinte, na divisa entre Vargem Grande Paulista e Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A polícia acredita que pelo menos mais uma pessoa esteja envolvida no crime. O comediante Chico Anísio deixou a UTI do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, depois de 70 dias de internação.
Com a melhora do funcionamento do coração e com a regressão de uma pneumonia, ele foi transferido para um quarto da unidade intermediária do hospital. Também é melhor o estado de saúde do ex-vice-presidente da República, José Alencar. Ele foi transferido da unidade de terapia intensiva para um quarto do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No Paraná, as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de Curitiba nas últimas horas provocaram muitos alagamentos. Em Almirante Tamandaré, a 22 quilômetros da capital, 2 meninas foram arrastadas por uma enxurrada quando saíam da escola. Uma delas, de 11 anos, não resistiu à força da correnteza e morreu afogada. A outra, de 8 anos, foi resgatada com vida e passa bem. Outras 2 pessoas estão desaparecidas. Cada região do estado de São Paulo tem que ter recursos e estruturas suficientes para cuidar bem da saúde dos seus moradores. Este é o projeto de regionalização da saúde pública paulista apresentado hoje. A ideia é evitar que os pacientes tenham que viajar à capital para serem atendidos. Gabriel tem uma doença degenerativa e precisa fazer exames complexos a cada 6 meses. Embora o estado de saúde seja delicado, ele tem de viajar 84 quilômetros de Sorocaba, onde mora, até o Hospital das Clínicas em São Paulo para receber atendimento adequado. Exames mais profundos, assim, os exames mais detalhados são aqui. A situação de Gabriel está longe de ser exceção. Basta olhar para as ambulâncias na porta do Hospital das Clínicas. O maior complexo hospitalar da América Latina recebe visitas diárias de centenas de vans trazendo pacientes de outras cidades. O transporte é bancado pelas prefeituras dos municípios. Faz o agendamento na Secretaria da Saúde e eles disponibilizam a van para estar trazendo os moradores. Muitas vezes os problemas são simples, mas os pacientes querem ser atendidos no centro de excelência. Tem até gente de outros estados. Dona Erundina vem do sul de Minas Gerais. É muita gente, a demanda é demais. O Sistema Único de Saúde, o SUS, já prevê a regionalização dos serviços para tentar equalizar um pouco esse problema. A ideia é oferecer serviços de qualidade, até mesmo de alta complexidade, no interior e no litoral do estado, para impedir que os pacientes venham até a capital. Parece lógico, mas não é simples. A Secretaria de Saúde do Estado promoveu hoje um seminário para discutir a regionalização. Uma das medidas mais importantes a serem adotadas é a melhoria do atendimento básico, a porta de entrada do usuário no sistema. Fazer com que o paciente tenha uma porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, e dali ele possa se mover dentro do sistema, sem que ele tenha que buscar as necessidades. Cada região do Estado tem que ter os recursos necessários para poder atender todas as questões de saúde do paciente. Querem rapidamente? Eu quero rapidamente. Olha, eu fiz jornalismo, né? Eu não atuo como jornalista, mas eu fiz jornalismo e eu aprendi no curso que a notícia, quando se trata do governo, é uma medida prática, é uma medida tomada, uma medida já adotada e não um projeto, uma declaração de intenções, um seminário, Você está uma criticando promessa. Que essa pauta, é isso, o que eu Demetrio? estou dizendo é que isso aí parece merchandising do governo. Eu estou dizendo que notícia é quando o governo tomou uma atitude, não quando ele declara que fará alguma coisa, quando ele projeta, quando ele planeja, quando ele anuncia intenções. Eu não vi notícia aí. Você concorda, Eugênio? Eu concordo, sim. Nós estávamos comentando isso durante essa reportagem. É muito importante nós termos claro que o protagonista de uma notícia de interesse público é o cidadão afetado por alguma medida do governo ou uma medida real que modifica a realidade. As intenções, elas não têm esse poder. E depois, elas podem criar uma imagem, criar uma expectativa que não será confirmada. Então, nós precisamos sempre fiscalizar o poder então, como você não acha que na medida que é divulgado uma intenção, enfim, estão ali protocolando... Mas você pode cobrar, inclusive, já que isso foi dito publicamente? Pode cobrar e deve cobrar. E nós precisamos usar o jornalismo muito mais para cobrar e fiscalizar o poder do que para promover o anúncio de nobres interesses. São nobres, são importantes, se conjugam com ações do governo federal, terão aproximações com instalações de saúde pública do governo municipal da cidade de São Paulo, mas nós precisamos jogar mais atenção em cobrar, fiscalizar e ter um olhar crítico e não um olhar
que se confunde com o olhar de promoção. Essa é a Agora, minha você não dúvida. acha que a cobrança também só é possível quando isso é divulgado publicamente? Não, mas é público. Todos os atos e intenções e projetos do governo são públicos. Né? Eles são, por definição, são porque eles estão assinados. Daqui a 6 meses, o que se pode fazer é fazer uma reportagem, ir lá ver se há uma regionalização daqui a um ano e dizer, bom, foi anunciado um ano atrás que haveria. Ocorreu ou não ocorreu. Isso é jornalismo. Agrava-se a situação no Irã. Políticos ligados ao governo chegaram a pedir no parlamento a execução de opositores do regime dos ayatolás. Aos gritos, os deputados pediram a condenação à morte de 2 opositores que convocaram a população para as manifestações de ontem em Teherã. O governo tentou proibir a concentração, mas a multidão ignorou as restrições e foi para as ruas. O que deveria ser um ato de apoio aos egípcios pela derrubada da ditadura, acabou se tornando um protesto pela queda do governo iraniano. Houve repressão e uma pessoa morreu. A polícia prendeu dezenas de manifestantes. Ainda hoje, um porta-voz da chancelaria iraniana rejeitou a interferência dos Estados Unidos nos assuntos do país. Era uma resposta à declaração da secretária de Estado, Hillary Clinton, que ontem apoiou a mobilização em favor de uma abertura política no Irã. Demétrio, os Estados Unidos não têm uma relação diplomática ali oficial com o Irã desde 79, a Revolução Islâmica, eu acho. Existe alguma possibilidade dos Estados Unidos interferirem ou influenciarem, através da oposição, os acontecimentos no Irã? Bom, nenhuma. Os Estados Unidos podem, no máximo, fazer comentários sobre o que acontece no Irã, porque o governo iraniano é um governo inimigo dos Estados Unidos. A oposição iraniana, formada pelo Karoubi, pelo Moussaoui, que foram os candidatos na última eleição presidencial. São oposição no Irã. Que são oposição no Irã, e o Mohammad Khatami, são todos oriundos da Revolução Iraniana, né? São todos oriundos, aliás, da elite teocrática do Irã, mas querem conciliar a ideia de um Estado islâmico com a ideia da democracia. Os Estados Unidos não têm nenhuma influência nisso. O governo iraniano está querendo enganar os outros. Eles estão querendo dizer que o povo na rua do Irã está pedindo é insuflado de fora, nas palavras do governo iraniano, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e por Israel. O governo egípcio, a ditadura egípcia de Mubarak, também anunciou que forças externas estavam mobilizando a sua população. Num caso e no outro, não é assim. As pessoas estão na rua porque elas querem liberdades políticas. E querem liberdade política nas ditaduras pró-americanas e nas ditaduras anti-americanas. Agora, os dois tipos de ditaduras. Eugênio, deixa eu aproveitar só o Demétrio, porque quando chega na parte internacional a gente quer sugar tudo dele. Mas no Egito, os jovens tiveram um papel super importante, né? Aliás, tudo chegou pela mão deles. O que querem os jovens iranianos? A mesma coisa que os jovens egípcios, a mesma coisa que os jovens brasileiros, a mesma coisa que os jovens do mundo inteiro. Eles querem poder usar a internet, eles querem ter liberdade de expressão, eles querem ouvir as músicas que lhes interessarem, e eles querem, como os não tão jovens, votar em governos que sejam responsáveis perante o povo. Essa é a natureza das revoluções que já ultrapassam o mundo árabe, né? O Irã é a antiga Pérsia, não é árabe, né? Que já ultrapassam o mundo árabe e que tem um conteúdo, vou repetir uma coisa que eu falei aqui a semana passada, muito similar à das revoluções democráticas no leste europeu em 1989. É muito engraçado, embora bastante trágico, quando governos apoiam a mobilização no Egito, mas não apoiam a mobilização no Irã, ou vice-versa, porque os jovens aqui e lá pedem a mesma coisa. Vamos ao Egito então agora, depois a gente continua. O governo militar do Egito quer ter em 10 dias o texto da nova Constituição do país. O prazo foi dado à comissão encarregada de redigir o anteprojeto, que será submetido ao plebiscito. O Conselho Militar recomendou aos integrantes da comissão que incluam todas as garantias para o estabelecimento de uma democracia plena e a realização de eleições livres e justas para a presidência e o legislativo. No centro do Cairo, a situação voltou ao normal, depois que o governo pediu aos manifestantes o retorno ao trabalho.
Em Paris, a chancelaria francesa anunciou que pode congelar bens depositados no país de ex-dirigentes egípcios, incluindo os do ex-ditador Hosni Mubarak. No Bahrein, milhares de manifestantes pediram hoje a renúncia do gabinete ministerial, como primeiro passo para reformas políticas. O rei do Bahrein, Hamad al-Khalifa, disse que o governo vai investigar a morte de um manifestante durante os protestos, mas não se comprometeu com mudanças no regime. O que pode vir de novo, acontecer de novo nessa região, incluindo Israel? Demetrio. Veja, a grande pergunta que se faz aí é: qual será o impacto da Revolução Árabe nos territórios palestinos ocupados? Até hoje, os palestinos sonharam e acreditaram no sonho nacionalista de um Estado palestino, mas esse Estado não vem nunca. Imagina se os palestinos, como muitos começam a falar por lá, resolverem repetir a experiência egípcia e saírem nas ruas, não para pedir um Estado, mas para pedir direitos políticos iguais aos dos israelenses no conjunto formado por Israel e territórios palestinos ocupados. Veja, nesse conjunto que eu chamo de Israel/Palestina, existe um número mais ou menos igual de israelenses e de árabes palestinos, já hoje um pouco mais árabes palestinos. Se houver direitos políticos iguais, todo mundo poder eleger um governo, a situação fica um pouco complicada. Então, Israel deveria se preocupar não com o fantasma de um Egito governado pela Irmandade Muçulmana, que não é uma possibilidade real, mas com a hipótese real dos palestinos saírem às ruas e pedirem direitos políticos iguais aos israelenses. Bom, vamos agora para os assuntos nacionais. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, classificou de desaconselhável a proposta de salário mínimo acima de R$ 545. O ministro esteve hoje na Câmara dos Deputados e disse que um mínimo de R$ 600, como quer a oposição, vai custar ao orçamento 16 bilhões de reais e ainda gerar mais inflação. Um salário mínimo de 600 custaria mais 16,5 bilhões de reais no orçamento deste ano em curso. E, portanto, nós vamos ter um descontrole fiscal no país. E a inflação vai subir por causa do descontrole fiscal e por causa de outras despesas. Não é o salário mínimo, é o conjunto de despesas. E nós sabemos que há vários pleitos que estão sempre sendo discutidos, há várias despesas que estão sempre sendo discutidas e que podem trazer insegurança quanto aos rumos das finanças públicas. É um cabo de guerra aí com relação ao valor do mínimo. À primeira vista, quando a gente fala o salário mínimo pode acarretar a inflação, fica parecendo, então, que se cortar o salário mínimo pela metade, os problemas da inflação estão resolvidos. Não é bem assim, não é bem assim. O salário mínimo vem crescendo frente ao valor das mercadorias nos últimos 8 anos, ou talvez mais. O ponto é, e aí o ministro Mantega... há 16 anos. Isso, mas o ponto é que o ministro Mantega apontou com bastante clareza a maneira como o aumento do salário mínimo acarreta aumento em gasto público. Esse é o fantasma que o governo vem tentando enfrentar. Olha, e para quem tem interesse nesse assunto, amanhã o Jornal da Cultura vai ter uma matéria especial, uma reportagem especial contando a história do salário mínimo e também como que acontece em outros países. Existem aí salários também de referência, como aqui, os trabalhadores ganham por hora, enfim. Vale a pena assistir e se atualizar. As vendas do comércio varejista brasileiro em 2010 foram as maiores dos últimos 9 anos. A alta foi de 10,9% o ano passado. É o maior índice desde 2001. As vendas nos hipermercados e nas lojas de móveis e eletrodomésticos foram as que mais contribuíram para o índice. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Fatores como a melhoria na renda, no emprego e a expansão do crédito foram apontados como responsáveis pela alta, além da valorização do câmbio e da redução do IPI para a linha branca. A seguir, pesquisa calcula quantos CDs seriam necessários para gravar as informações que temos no cérebro. E a polêmica teoria de um cientista americano. Ele afirma que o homem está bem próximo de alcançar a imortalidade.